Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Hoje a gente vai ter a nossa segunda reunião do grupo de Metafísica Formal. A gente vai ter o Ítalo Oliveira aqui para falar para a gente um pouco sobre ontologia aplicada e como isso, enfim, se relaciona com metafísica formal, vai dar os primeiros passos para a gente, para quem não é da área, etc. E a gente vai disponibilizar a gravação depois. E muito obrigado, Ítalo, por estar aqui com a gente. A palavra é sua. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Acho que eu me autoconvidei, né? Mas agradeço pela oportunidade de poder falar aqui. E eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver. Acho que foi, hein? Estão vendo aí? Estamos vendo, sim. Pois bem. Então, só para me apresentar rapidinho aqui, então eu me chamo Ítalo Oliveira, né? Ítalo José da Silva Oliveira. E eu tenho um background em Direito, mas eu principalmente estudei Filosofia do Direito e depois eu tentei combinar com a ciência da computação, estudando inteligência artificial aplicada ao direito. E depois eu fiz doutorado em ciência da computação na Itália. E hoje eu trabalho na Holanda, na Universidade de Twente, como pesquisador. Mas na semana que vem eu vou começar a trabalhar para uma empresa aqui na área de inteligência artificial. E vou continuar também fazendo a minha pesquisa, mas, obviamente, com menos intensidade. E eu tenho trabalhado nessas áreas aqui. Eu vou principalmente falar disso aqui que chama de Ontology Driven Conceptual Modeling. E a ideia dessa apresentação é ser um convite, certo? Vou aqui começar. Então, vai ser um convite porque eu vou falar principalmente de ontologia aplicada, Applied Ontology, para mostrar para vocês que principalmente são da filosofia, né? Que é uma área em que vocês podem contribuir, podem se interessar e estudar e fazer pesquisa, que tem repercussões que vão muito além da filosofia, certo? E que, no entanto, é extremamente filosófica, certo? E que envolve, basicamente, não é diferente de fazer metafísica analítica, certo? É a mesma coisa, só que com outro contexto, digamos assim. Então, eu vou começar falando de modelagem conceitual, conceptual modeling, que, na verdade, é uma área que começou na ciência da computação, mas que a atividade de modelagem conceitual em si, ela é usada em todas as áreas, certo? Que é o quê? Você representar o mundo de uma forma, o mundo social, o mundo físico, ou até mesmo coisas como sistemas de informação ou hardware, mas também a estrutura das coisas, de prédios, de organizações, enfim. E você representa isso com o propósito de comunicar-se com as pessoas, certo? Ou seja, é uma parada feita para humanos. Pode ser implementada em computadores e tal, mas o objetivo principal é contribuir com a comunicação humana, a negociação de significado entre as pessoas e ajudar para que elas consigam resolver problemas dos mais variados, com base nesse entendimento, com base nessa representação. Isso vai ficar mais claro no próximo slide, que é esse aqui, certo? Então, todo mundo conhece um mapa do metrô como esse, e ele é um exemplo de modelo conceitual, certo? Então, ele tem certas características comuns em modelos conceituais. Primeiro é que ele se compromete com uma realidade, com elementos de uma realidade. Então, é isso que a gente chama de ontological commitment, que é um termo, eu não sei se vem do Quine, né, mas é um termo que o Quine falava muito. E que consiste nas coisas que uma descrição assume existir, para que ela faça sentido, certo? Então, aqui, obviamente, essa descrição aqui, esse mapinha, é um recorte do metrô de São Paulo, ele assume que existem linhas paradas, os corredores aí, né, e vários elementos que fazem parte da linguagem, certo? Então, essa linguagem que é utilizada para criar um mapa como esse, ela
assume compromissos ontológicos no que se refere ao que existe dentro do domínio de transporte urbano, certo? E é por isso que esses mapas, eles são sempre parecidos. Parecidos no sentido de usar os mesmos elementos. Porque a realidade é basicamente a mesma, certo? Seja em São Paulo, ou na Holanda, ou em Nova York, certo? Outra coisa que é característica de modelos conceituais é que eles são independentes de implementação. Então, isso aqui é basicamente um desenho mais preciso, né, que tem um significado mais preciso, porque ele reflete compromissos ontológicos e uma visão de mundo, mas que é feito para seres humanos, certo? Você poderia, em tese, implementá-lo de alguma forma, até mesmo criar uma representação lógica disso, mas ele é mais abstrato do que isso, né? O propósito é outro. Então, um modelo conceitual ele é mais do que uma especificação lógica, certo? Porque justamente por causa desse compromisso ontológico e desse propósito de representar uma visão de mundo e uma realidade. Ele também é mais do que uma representação de dados. E ele costuma representar diferentes níveis de abstração, que inclui tanto o nível de indivíduo, quanto do nível de tipo, ou tipos de mais alta ordem. A propósito, se vocês quiserem me perguntar qualquer coisa no meio da apresentação, por favor, podem fazer ou comentar. E aqui é um exemplo curioso, porque essa é uma fórmula que todo mundo conhece, força igual a massa vezes aceleração, e que, por si só, ela só expressa relações entre grandezas, certo? Que não é um modelo conceitual no sentido que a gente discutiu agora. Mas, para que essa fórmula faça sentido, e para que você consiga distingui-la de outras formas parecidas, você tem que assumir uma realidade, certo? Compromissos ontológicos que dão sentido a essa fórmula. E, de certa forma, existe um modelo conceitual que está por trás do entendimento dessa fórmula aqui. Porque se você imaginar, por exemplo, x é igual a y vezes z, qual é a diferença dessa equação para essa outra que a gente vê aqui? A diferença é exatamente o modelo conceitual por trás, certo? Uma está assumindo que apenas relação entre grandezas matemáticas, e essa aqui, a gente poderia até dizer que é uma instância da outra. Por quê? Porque massa é algo que depende de um objeto, é uma grandeza que está associada a um objeto. Essa aceleração aqui diz respeito à aceleração de um objeto. Então, veja que tem uma série de conceitos que você assume para que essa fórmula faça sentido. E aqui é um outro exemplo de um modelo conceitual, certo? Ele descreve uma coisa bem conhecida na área de business, digamos assim, que ele descreve basicamente o que significa ser uma empresa ou uma organização, né? Então, tem as proposições de valor, né, que é o que aqui a empresa ou a organização se propõe a oferecer, as relações com o cliente, os parceiros, os custos, o revenue, né, que é não sei nem como é que traduz revenue, mas, enfim, receita, né, seria. Então, isso aqui está descrevendo uma dada realidade. Você pode adaptar isso para diferentes organizações. E a gente pode dizer que ele é um modelo conceitual do que significa um negócio. E aqui um outro exemplo que é mais interessante para apontar elementos mais concretos de um modelo conceitual e como ele é criado. Então, acho que vocês conseguem ver meu mouse, não é isso? Dá para ver, sim. Tá, então, repare aqui do lado esquerdo tem um modelo conceitual, que é criado com uma linguagem de modelagem conceitual. Essa linguagem, como qualquer linguagem, imagina a lógica de primeira ordem, ela é descrita, certo? Tem a sintaxe, que a gente chama de sintaxe abstrata, que é o que tem na linguagem. Então, aqui está sendo descrito, tem homem, tem mulher, tem organização, organization branch, e tem relações de composição, e tem relações hierárquicas aqui entre as pessoas e tal. E tem a sintaxe concreta.
que no caso é o símbolo em si, né, que é usado para representar essas coisas. Aí o símbolozinho da mulher e do homem e o símbolo de relação hierárquica. Então, tem até uma semântica que se baseia na posição dos objetos aqui no plano, que no caso os que estão acima, eles estão hierarquicamente superiores na hierarquia da organização e tal. Enfim, o ponto principal aqui é mostrar que esse aqui é o modelo conceitual que está representando um dado domínio, que é a organização, e que pressupõe, e aí que vem a parte da ontologia, né? Uma ontologia do domínio. Uma análise ontológica, eu diria. E aqui mais um outro exemplo de um modelo conceitual. E só mostrando como é que uma pessoa pede empréstimo numa livraria, um empréstimo de livro, baseado no seu cartão, o library card, os livros podem ser de ficção, não ficção, enfim. De novo, a gente está aqui analisando o domínio, sobre quais são as entidades que fazem parte daquele domínio ali. E aí, é importante notar que dados, por si só, eles não fazem nenhum sentido. Você não tem como diferenciar dado de ruído, certo? Se você não tem uma teoria sobre o que são os dados, que é justamente a ontologia, ou o modelo conceitual que você pode utilizar para descrever essa ontologia, certo? Então, esse é um autor famoso na área de ciência da computação. Ele já falava naquela época, né, que dados são fragmentos de uma teoria do mundo real, que o processamento de dados, da representação, são fragmentos dessa teoria, e que a questão principal era a questão sobre o que existe, e que ele até usava a palavra ontologia. Então, aqui é interessante notar, temos um exemplo, porque temos dados, isso aqui não me diz absolutamente nada, e aqui temos mais dados, e, novamente, eu consigo identificar alguns padrões aí, que são marcados em azul aí, mas isso também não diz nada, certo? Quando eu tenho teoria, aí sim os dados fazem sentido. Quando eu tenho um conceito. Então, eu posso identificar que certos padrões nos dados estão associados a alguma coisa relacionada ao coração aqui. Não faz sentido. Não sei. Enfim, acho que a ideia deve ter ficado clara. Aí, a ontologia com um O minúsculo, aí, nesse sentido, é uma teoria sobre os tipos de entidades e as relações que você assume que existam por aqui está dizendo um artefato de informação, mas pode ser qualquer tipo de descrição de mundo, certo? E isso é muito óbvio quando a gente fala de sistemas de informação, mas isso se aplica a qualquer outra coisa, como a gente viu nos exemplos de modelos conceituais. Eu falo que é óbvio no caso de sistema de informação, porque se você tem, por exemplo, o sistema da sua universidade, lá que não sei qual é que vocês usam, mas você vai ter uma série de elementos que o sistema assume que existam para que ele faça sentido. Então, vai ter o estudante, vai ter o professor, vai ter o ID e a nota, enfim, várias coisas desse tipo. E aí, ter uma ontologia nesse sentido aqui é impossível de ser evitada, certo? É por isso que o meu orientador ele fala que o oposto de ontologia não é não ontologia, é má ontologia, porque quando você não faz essa análise sobre o que há de forma consciente, a tendência é você fazer de forma inconsciente e ruim. E aqui as duas frases para ficarem juntas. Aí é justamente quando vem a área de Applied Ontology, que eles chamam às vezes também de Formal Ontology. Porque foi-se o pessoal da área de modelagem conceitual, mas de outras áreas relacionadas, eles, por exemplo, tem uma área chamada Knowledge Representation, que é uma área de inteligência artificial, representação do conhecimento, que também tem a ver com representar o mundo.
só que com outro propósito, com um propósito de resolver problemas que a gente consideraria inteligente, como planejamento e raciocínio sobre problemas automatizados, sobre problemas especializados, enfim. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. E o ponto é, várias pessoas de áreas como modelagem conceitual e inteligência artificial, mas também em outras áreas, eles começaram a perceber a importância de uma análise ontológica do domínio e de ter ferramentas para isso, certo? E foi quando eles começaram a juntar áreas que já faziam isso, certo? Eu oferecia ferramentas para isso. E aí é que entra a filosofia, certo? Principalmente o que se entende como metafísica, né? E é por isso que a área de ontologia aplicada, applied ontology, ou também chamada de formal ontology, ela junta filosofia, elementos de filosofia, muito filosofia, cognitive science, ciências cognitivas, linguística e lógica também é usada muito para melhorar o entendimento, tornar assumptions, suposições, né? Suposições explícitas, não sei se assumptions, suposições, e melhorar a comunicação entre as pessoas, certo? Que é a tarefa de modelagem conceitual, lembrando, né? E a análise conceitual, ela é um estudo do conteúdo enquanto tal, independente de representação, análise ontológica, no sentido em que os conceitos são diferentes, certo? Uma coisa é um carro, outra coisa é ser azul, outra coisa é ser um estudante. Então, essas três coisas, elas, em lógica, são predicados unários, não é? Mas, do ponto de vista do conteúdo, elas representam coisas completamente diferentes, que fazem parte de teorias diferentes, certo? Então, é nesse sentido que ontologia, com um O maiúsculo, ou que é a mesma coisa que applied ontology, eu diria, ela é uma área que se dedica a criar essas ferramentas para entender o conteúdo. Ferramentas que podem ser utilizadas em diferentes domínios. Isso vai ficar mais claro mais para frente. E essas ferramentas são justamente retiradas da filosofia, mas também de outras áreas, como eu mencionei aqui. Mas vamos falar aqui de filosofia. Então, vocês devem conhecer que existe já há muito, desde os gregos, a tradição de categorizar o mundo, criar sistemas de categorias, e é justamente esse tipo de ferramenta que ajuda na hora de diferenciar os conceitos. Um sistema de categorias. Então, esse aqui é um exemplo bem antigo da árvore de Porfírio, que já diferenciava a substância das pensantes, das estendidas, corpo do animado, inanimado, enfim, assim por diante. E aí, nesse sentido aqui, ontologia é um cálculo do conteúdo, certo? Então, ele se opõe à lógica no sentido de que a lógica é formal no sentido de que não importa o conteúdo, né? Mas aqui a gente quer entender como o conteúdo se diferencia, certo? E aí tem questões sobre a identidade dos objetos. Então, um exemplo que é bem conhecido disso é o navio de Teseu, né? Se é o mesmo navio, ou acho que todo mundo deve ser familiarizado com isso aqui. Se é o mesmo navio ou é outro navio, quando você troca as tábuas durante a navegação e tal. E aí, a relação de parte-todo, como você descreve isso, mudança, e a taxonomia de indivíduos e de propriedades, quais são os tipos de propriedades e indivíduos, taxonomia de tipos de mais alta ordem, causalidade, dependência, que existem diferentes tipos de dependência, características acidentais e essenciais, isso tudo é tópico de metafísica analítica, basicamente. E é esse tipo de caracterização do mundo que ajuda na hora de você criar representações da realidade para vários propósitos, seja para modelagem conceitual ou, como eu mencionei antes, para representação do conhecimento nessa área de inteligência artificial, enfim.
E existe um journal, que é esse aqui, né, o do Applied Ontology, e ele é justamente o principal journal dessa área, certo? A revista, no caso. Né? E essa edição aqui é interessante porque ela traz as principais ontologias fundacionais que existem hoje. Tem várias outras, certo? Algumas empresas mantêm algumas, inclusive, porque, como eu mencionei, é um problema de categorização de informação, certo? Em última análise. E tem aplicação para diversos propósitos. Um deles é para o próprio entendimento humano, certo? Comunicação. E também para uma coisa que é mais complicada, que não vem muito ao caso, mas é você fazer sistemas diferentes comunicarem-se entre si. Porque isso não é um problema puramente tecnológico. É um problema de entender qual é o modelo conceitual, ou, se quiser chamar assim, a ontologia por trás do sistema de informação. Porque uma coisa é você ter por exemplo, imagina os dados de Covid, certo? Então, o que significa morrer de Covid? Aí um banco de dados, né? Dataset, não, conjunto de dados, pode ser morrer de Covid pode ser o cara foi diagnosticado com Covid e veio a morrer. Pode ser que ele morreu diretamente do Covid. Pode ser que ele morreu de complicações da Covid. E tem várias variações aí, certo? Esse é só um conceito. E agora você tem vários bancos de dados que usam esse mesmo termo, mas que estão provavelmente falando de coisas diferentes. E a única forma de você integrar esses dados, de fazer os sistemas se comunicarem, é entendendo qual é a ontologia por trás desses dados, que é assumida pelos dados. Ontologia naquele sentido de O minúsculo, talvez. Enfim, mas esse foi só mais um exemplo de aplicação. Se alguém está... Oi, posso fazer uma pergunta aí, Ítalo? Oi, claro. Eu sei que você falou para não que era só uma anedota, mas fiquei curioso. Porque isso que você está falando, de certa forma, talvez a ontologia com O maiúsculo justamente vem para ajudar você interpretar esses diferentes conjuntos de dados, já que eles têm ontologias com Os minúsculos diferentes, né? Aí seria uma certa questão de tradução de sistemas de informação, é isso mais ou menos o caminho da coisa? Seria o quê? Uma questão de, tipo, tradução, mas no sentido de, tipo, você tá comparando esses dados, ver se eles podem ser traduzidos um no outro, porque eles usam supostamente mesmas ontologias com O minúsculo, ou não. Não é tanto tradução, né? Porque o que você quer, se você quer usar... Imagine que você quer usar os dois bancos de dados, né? Para isso, você tem que saber o que é que cada um está falando. Não é só porque ele está usando o mesmo termo que ele está falando da mesma coisa. Entendeu? Então, geralmente existe essa necessidade de você integrar dados, certo? Ou seja, pegar os dados e juntar. Mas você não vai juntar de qualquer jeito, entendeu? Então, para você juntar, você tem que colocar as coisas que são iguais no mesmo pacote, tá entendendo? Só que você só sabe o que são iguais quando você tem esse entendimento ontológico do que está sendo dito, tá entendendo? E essas ontologias, ontologias fundacionais e tal, elas ajudam, e ontologia de referência, que a gente chama ontologias de domínio, elas ajudam porque elas dão uma série de categorias em que você consegue agrupar coisas, entendeu? Então, por exemplo, tratamento, a noção de tratamento médico, certo? Tratamento pode significar o contrato, certo, que você tem de tratamento, pode significar o evento de tratamento, pode significar a relação de tratamento. Eu consigo imaginar esses casos agora, mas pode ser que tenha até mais variações. O próprio conceito de serviço é outro que é extremamente complexo, né? Então tem o evento de serviço, de oferecer uma oferta de serviço, tem o evento de prestar serviço, tem o serviço como um contrato, enfim. Então, eu só consigo diferenciar essas coisas se eu tiver uma ontologia que me diz quais são as coisas que existem no mundo, tá entendendo? Ou sistema de categorias, a lá Aristóteles.
E é justamente o que essas ontologias fundacionais fazem. Aqui tem vários, tem o BFO, que é bem popular nos Estados Unidos, que é Basic Formal Ontology. Tem o DOT, que foi criado originalmente na Itália, GFO, criado na Alemanha, e esse outro que eu não conheço bem. Esse Tupel eu não sei bem também, mas o que eu trabalho é esse aqui, o The Unified Foundation Ontology. E eu vou mostrar isso aqui. Vou mostrar agora. Não agora, mas... Então, isso aqui é só para mostrar para vocês, novamente, o que é que tem na área. Voltando para a apresentação. E aí é que tá, para deixar mais clara aqui assim, a diferença entre Applied Ontology, Formal Ontology e lógica. Certo? Então aqui tem um quadrinho bem interessante que diz... começando aqui da esquerda. Então, você notou que o fazendeiro tem usado recentemente palavras como ham, bacon, sausage. Ham é o quê? Presunto, né? Presunto, bacon e salsicha. E... você sabe o que significa? Vou descobrir. Aí o porquinho vai na livraria, ele volta dizendo, Marilce, eu tenho péssimas notícias. Então, como é que isso faz sentido, certo? Então, repare que tem várias coisas aqui que a gente precisa assumir para que toda essa conversa aqui faça sentido, incluindo relações de causalidade entre porco, salsicha, presunto, bacon e a relação entre o porco e a morte e até valores envolvidos, porque tem... O porco não quer morrer, né? Vamos dizer assim, a graça é essa. E o que acontece é que quando você tenta formalizar essas coisas, assim, por meio puramente lógico, você não ganha nada, certo? Porque a lógica, ela só relaciona símbolos. Então aqui tem um exemplo de como você faria um modelo, né? Interpretação de termos na lógica, basicamente criando funções que associam símbolos da linguagem com símbolos da metalinguagem, no caso, a teoria dos modelos aqui. E aí, isso não diz nada sobre como é que os porcos se relacionam com bacon e presunto e salsicha. E o que a gente precisa não é semântica formal, é o que é chamado de real world semantics, ou ontologia semântica, certo? Essas teorias sobre como o mundo é. E agora eu vou entrar em um pouco mais de detalhes sobre uma dessas teorias, que é a que eu mencionei, a Unified Foundation Ontology, que agrupa várias teorias. E eu preciso entrar em alguns detalhes para tentar mostrar para vocês exatamente como é que essa coisa é útil e se comporta. Que tipo de diferença a gente está considerando. Então, a primeira coisa a se considerar é a diferença entre indivíduos e tipos. Então, indivíduo é o que não pode ser instanciado, e o tipo é o que tem uma instância, pelo menos, em algum mundo possível. Então, repare que até o vocabulário que eu uso aqui é bem filosófico. Porque, de novo, essa área tem uma forte interseção com a filosofia. E é aí que fica o convite para vocês contribuírem. Não sei se alguém levantou a mão. Eu tenho o uma Mike pergunta. falando. Tipo, um tipo ser instanciado, beleza, eu entendi, mas o que é um indivíduo não poder ser instanciado? Eu não entendi. Por que o indivíduo não é uma instância de si mesmo? Bom, por definição, o indivíduo ele não tem instâncias. Ele não pode ser instanciado. E um tipo é um tipo porque ele pode ser instanciado. Aí você está dizendo que o indivíduo é uma instância de si mesmo, mas tipo, não sei se isso faz sentido. Bom, mas isso é apenas para set up the environment. Tipo, enfim, alguém quer falar? O Brian, perguntei, Brian. Eu não sei se faz sentido, mas a gente pode ver tipos como um conjunto de fórmulas que satisfazem o indivíduo, por exemplo?
Você, Um conjunto de propriedades. E aí aquele indivíduo, ele completa todas essas fórmulas. É verdadeira, né? Essas fórmulas para ele, no caso. isso poderia, né? Poderia criar um tipo baseado, ou seja, você tem uma proposição e aí você define um tipo em que as instâncias desse tipo são os Você casos em que... tem, você teria um indivíduo e aí você teria um conjunto de fórmulas. Uhum, Esse indivíduo, essas fórmulas seriam abertas, tá? A princípio. Então não tem um indivíduo específico. Aí eu sim, coloco esse indivíduo nessas fórmulas e essas fórmulas se tornam verdadeiras numa estrutura, por exemplo. Aí a sim, gente conseguiria dizer que certos indivíduos têm propriedades ou outras, ou uhum, propriedades compartilhadas. sim. É possível, acho que isso não é um problema. Acho que é Ok. perfeitamente plausível. Aqui a distinção é mais simples, né? Então, estou falando apenas que em tipos são é, coisas que podem ser instanciadas e indivíduos são coisas que não podem. E existem tipos de mais alta ordem também, certo? Então, você pode falar que uma pessoa aqui, no caso, que é um tipo de primeira ordem, é uma instância de um outro tipo, certo? Que no caso aqui seria um kind, certo? Só para não ver o caso exatamente o que é isso. Mas Tiago, que é um indivíduo, ele não é ele é uma instância de pessoa, certo? Tiago não não pode ser não pode ser especializado em nada, né? Não pode, isso aí. Não existe uma instância de Tiago, né? Uma coisa não é Tiago, digamos assim. Mas enfim, não sei se foi muito. Mas enfim. Aí vamos lá agora falar de alguns predicados, certo? E a diferença entre eles. E aí que vem a parte de análise do conteúdo, no sentido lá que eu mencionei, o que significa applied ontology, como análise do conteúdo. Então aqui tem Pelé, né? Bem famoso. E ele era, não sei se ele morreu já, né? Brasileiro, uma pessoa, adulto, homem, ministro dos esportes, ator, esposo, filantropo, pai, jogador de futebol e homem. E aí, do ponto de vista lógico, todas essas coisas são basicamente a mesma, né? São predicados unários, certo? Então, cada coisa dessa pode ser entendida como um tipo, certo? E Pelé é uma instância desses tipos. Só que, descrevendo logicamente, eles seriam predicados unários. Um tipo seria um predicado unário. E isso realmente não explica nada, certo? Não explica absolutamente nada. Principalmente porque... Por que é que você diria que Pelé são essas coisas aí? Foi essas coisas? Por que Pelé é um brasileiro? Entende? Ou porque ele é um adulto? O que é que torna ele isso? Então, o que torna Pelé essas coisas são os truth makers, os fazedores de verdade. Isso é uma visão, obviamente, filosófica que você pode questionar, mas é uma visão proposta dentro do contexto dessa teoria aqui que eu estou discutindo. E os truth makers ajudam a responder questões de por que as coisas são como são. Certo? E meu ponto aqui é que a mera formalização lógica não oferece isso. Então, o meu orientador ele gosta de dizer que a lógica é mais do que necessária, não, é mais do que necessária e menos que suficiente, uma coisa assim. Acho que é isso, mais do que necessária e menos que suficiente, uma coisa assim. Então, para entender melhor como essas distinções, esses tipos são diferentes entre si, certo? Então, em 70, Pelé, ele não era todas essas coisas. Ele era brasileiro, adulto, mas ele não era ministro dos esportes, ator, nem marido. Em 94, ele já era ministro dos esportes, ator, mas não era jogador de futebol, filantropo e tal. E em 2020, ele já havia se tornado algumas coisas e não outras.
Mas repare que ele nunca deixou de ser uma pessoa, nem um homem. Ou seja, tem alguns tipos que Pelé deixou de ser e outros que ele não deixou de ser. Isso talvez diga alguma coisa sobre eles. E aí é que entra um conceito que chama metapropriedade sobre os tipos, que se refere a como é que as instâncias se comportam em relação aos seus tipos. Então, esse é um conceito que foi originalmente proposto pelo Guarini, em 2000, não foi nessa época, foi até antes, mas fazia parte de uma metodologia que ele chamou de ontoclin, certo? Que o propósito era justamente ajudar a diferenciar os tipos. E isso nada mais é do que ter uma ontologia fundacional, um sistema de categorias, certo? Ele chamou de metodologia aqui porque ele tinha essa preocupação de contribuir com a forma como as pessoas classificam as coisas. Mas, no fundo se trata de um sistema de categorias. Ou seja, seria equivalente a uma ontologia fundacional. E aí é a propriedade de rigidez. Então, tem tipos que são rígidos, que é quando as suas instâncias são sempre daquele tipo em qualquer mundo possível, não podem deixar de ser, dado a designação rígida, digamos assim. Tem tipos antirrígidos e tem tipos semirrígidos. Tipos antirrígidos são os que podem mudar, as instâncias podem deixar de ser, e semirrígidos são que, para algumas instâncias, ele, digamos, seria rígido, para outras instâncias, ele não seria rígido. Mas temos alguns exemplos aqui mais claros. Então, Pelé, ele é tanto uma pessoa, quanto um homem, em todos os pontos da sua vida. Talvez, a gente poderia até dizer, nos mundos possíveis, que Pelé, dada a designação rígida, poderia existir. Ele teria de ser uma pessoa e um homem. Porque se talvez ele não fosse, se ele fosse uma mulher, por exemplo, talvez já não fosse mais Pelé, né? Tá entendendo? O raciocínio é mais ou menos isso. Então, dada a designação rígida, a gente fala que esses tipos são rígidos, né? O pessoa e homem. Ou seja, os tipos rígidos são os que classificam essencialmente as suas instâncias. É o que como a gente define. Temos antirrígidos que classificam acidentalmente as instâncias. Então, as instâncias mudam, basicamente. Uma hora você é criança, depois você vira adulto, você pode ser um estudante, pode deixar de ser um estudante. E tem semirrígidos que são, para alguns casos, eles são rígidos e para outros não, como o brasileiro, que você pode se tornar um brasileiro, mas você também pode ter nascido brasileiro, então não tem como escapar dessa realidade. Assim. E tem outros tipos aqui que eu não vou falar em mais detalhes, assim, tem toda uma categoria de tipos, mas, por exemplo, a diferença entre você ser um estudante e ser uma pessoa, né? Então, ser uma pessoa é uma coisa que depende, não depende de nada, digamos assim, certo? Depende, você existe enquanto pessoa e se você deixar de ser uma pessoa, é meio que deixar de ser você mesmo. Agora, estudante é uma coisa que você pode deixar de ser. Você pode não só deixar de ser, mas é algo que depende de uma outra coisa, que no caso é um enrollment é o quê? É uma matrícula, né? Uma matrícula com uma instituição de ensino. Então, repare que esse tipo é bem específico, porque ele depende de uma relação com outro tipo. Ele tem uma dependência que chama de... um tipo de dependência. Qual seria essa dependência? É outra história. E aí temos aqui uma lista de... que a gente chama de tipos de endurance dentro da ontologia da UFO. Então, tem uma série de categorias, como algumas que eu mencionei, né? Que é a pessoa, que é um kind, tem living being, category, subkind, que é homem, no caso. E tem role, que é um estudante, é um role, que depende de uma relação com algo externo e tal. Enfim, isso aqui mostra apenas como é que seria um sistema de categorias de tipos de endurance e de que forma eles seriam úteis para classificar as coisas. E isso foi formalizado
uma lógica que chama de lógica descritiva, mas que, só para encurtar a história aqui, essa é uma implementação que a gente chama de lightweight, justamente porque é para um propósito específico, não é um propósito... foi feita para uma aplicação específica. Mas a formalização, digamos assim, mais robusta dessa ontologia, que é Unified Foundation Ontology, ela foi feita em lógica de primeira ordem. E aqui tem as principais classes da UFO. A taxonomia, hoje, ela é até maior que isso, tem mais coisas. Mas, para vocês verem como é que funciona. Aqui a parte de eventos. Então, tem como é que os eventos se relacionam com objetos, que tem disposições, e os eventos são manifestações de disposições. Então, é toda uma teoria que tem aí por trás. E aqui tem um link que eu vou apresentar para vocês, mas peraí. E aí, o que é interessante é o seguinte, quando as pessoas da área trabalham e criam essas teorias, que são, como eu falei, teorias metafísicas, certo? Esse sistema de categorias, eles precisam testar essas coisas, precisam ver se pelo menos a proposta é logicamente consistente. E para fazer isso, você usa ferramentas lógicas. Então, eu queria mostrar aqui um exemplo. Então, aqui está a formalização, certo? Tem... essa é uma formalização adaptada, não é exatamente o caso como foi feito. Mas eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que se faz. Então, alguns de vocês já devem conhecer esse site aqui. E veja que eu estou copiando e colando o que está lá, certo? E o que esse site faz... E esse site, de fato, é usado pela comunidade, mas, na minha opinião, é uma forma... não é muito eficaz de fazer isso, certo? Tem formas melhores. O que eu vou fazer é tentar checar a consistência da teoria, se ela é pelo menos satisfativa. Então, eu escolhi... Ops, não é para escolher isso. Eu escolhi aqui o Vampire, que é um provador de teorema. E ele vai dizer para mim se a teoria é pelo menos satisfativa. Eu copiei e colei ela aqui, certo? Essa teoria aqui. E repare que ela é bem grande, certo? Então, se você olhar aqui ao final, ela tem... Vamos ver aqui, axiomas... Cadê? Vou pegar aqui. Ops. Vamos ver aqui. Não está no meado direito isso aqui. Ah, tá. Aqui. Olhei o errado. Aqui, ó. Axioma 386. Imagina uma teoria que tem 386 axiomas. Então, obviamente, você não vai fazer na sua dedução natural. O teste. As provas dela. Tem que ser usando algum tipo de ferramenta desse tipo. E aí eu rodo. E ele deu, a resposta foi rápida. Eu acho que ele deve ter um cachê aqui, porque normalmente não seria tão rápido. Mas aí ele vai dar o status aqui, ó. Vai dizer que é satisfatível. Certo? E acabei de provar que a minha teoria é, no mínimo, consistente. Certo? Agora, apesar de que esse é um teste que se faz muito dentro da comunidade e o pessoal está feliz com isso, eu considero extremamente insuficiente, porque como você sabe que a teoria está realmente gerando as consequências que são aceitáveis, certo? Então, para fazer isso, você precisa de testes mais robustos e não apenas dizer que a teoria é satisfatível. Porque ela pode ter comportamentos que são completamente indesejáveis. E você só vai saber se testar de uma forma mais sistemática. Então, eu até arrisco dizer que essa forma de fazer aqui é amadora. Basicamente é isso. Eu apresentei as principais coisas. Aqui tem alguns recursos. Eu posso compartilhar com vocês esses slides. Então, a minha ideia foi mais apresentar a área. Na área tem essa associação, né, que é a International Association for Ontology and its Application. E acho que tem um custo para ser associado, mas talvez seja pouco. Não sei se tem custo, porque parece que recentemente eles mudaram isso, mas enfim. Vocês deveriam dar uma olhada, quem tiver interesse. E tem o journal, como eu já falei, mas também tem a conferência principal da área. E nesse ano vai ser na Itália, inclusive tive um trabalho aceito, eu vou apresentar lá.
E também tem um workshop para trabalhos mais preliminares. Você não está se sentindo confiante para a conferência principal, pode mandar um trabalho para o workshop. Tem vários workshops, eu sou organizador de um dos workshops, que é na área de cibersegurança. E aqui o site do TPTP, para você fazer esses testes. O TPTP, na verdade, não foi... Só para ficar claro aqui, o TPTP, ele quando a gente chama de sintaxe, TPTP, é aquela sintaxe que vocês viram rapidamente aqui, né? Que foi utilizada... Essa sintaxe aqui que você começa dizendo... lógica é first order formula, e dá um nome para o axioma, e diz que é um axioma, e depois usa isso aqui para dizer que é para todo x, x é uma coisa, ou x é um literal, que não vem bem o caso sobre os detalhes. Mas enfim, é só uma sintaxe para a linguagem lógica, né? Originalmente foi criado, não foi para isso, certo? Não foi para nada relacionado a Applied Ontology, é para testar provadores de teorema, mas o pessoal usa. E aqui tem alguns recursos da UFO, e é basicamente isso. Então, estou livre aqui para discutir com vocês. Primeiro de tudo, parabéns. Eu gostei bastante. Eu achei que as ideias são bem ricas. Eu não entendo muito de ontologia. Eu pesquiso mais sobre lógica e teoria dos modelos. E eu senti uma conexão muito forte com as coisas que você estava falando sobre tipos. A gente usa bastante isso em teoria dos modelos também. A questão da semântica, né? Tem relação também de alguma forma. Você recomendaria alguma obra para entender mais sobre isso? Sobre ontologia? Isso. Então, no sentido ontologia como Applied Ontology, tem alguns livros que eu coloquei lá no grupo, né? Acho que é a melhor recomendação. Então. Agora, você pode dar uma olhada nesse site mesmo que eu mostrei aqui, das diferentes ontologias fundacionais, e nos periódicos, né? No caso desse periódico na conferência, né? Nos anais da conferência, os procedures. Então, vai ter vários artigos. Eu não sei indicar assim uma coisa introdutória, tá entendendo? Porque esse tipo de assunto ele está mais no nível de pesquisa. Então, ele não tem exatamente um livro assim que você possa, um textbook, tá entendendo? Boa, beleza. Mas é bom saber disso, inclusive, né? Para já me direcionar aqui. Boa. Oi, Ítalo, obrigado pela apresentação, viu? Eu vou deixar o Thiago fazer a pergunta dele, aí depois o Kirin ele teve que sair, mas ele deixou uma pergunta aqui, aí eu posso ler, etc. Você responde já direto. Aí, sim. Fala aí, Thiago. Ítalo, primeiro, obrigado pela fala, foi muito esclarecedor. Eu queria saber se nos tipos que são... você disse que no caso do Pelé, ele ser jogador de futebol e ser ator seria um tipo não rígido, é isso, né? Isso. Tem uma forma de você diferenciar quais tipos não rígidos são mais essenciais? Eu diria, tipo, pro caso do Pelé, ele ser jogador de futebol era mais essencial do que ele ser ator, né? Então, deixa uma forma de diferenciar nesse caso. Mas isso é interessante, porque eu acho que ninguém nunca pensou nisso, pelo menos. Porque eu sei que você fala que é mais essencial, eu suponho, né? O que você diz é que ele é mais essencial porque a gente associa Pelé a ser jogador de futebol. E não tanto assim. Sim, sim. Então, essa é uma diferença interessante que eu nunca vi ninguém elaborar, mas que faz sentido. Mas, de fato, na literatura que eu saiba, não se diferenciaria esses dois tipos aí, desse ponto de vista, né, de como eles seriam categorizados. Porque eles seriam tipos não rígidos e é isso. Você é ator e ser jogador de futebol, inclusive os dois são o que chamam de role, né? Ou seja, uma entidade relacional. Você é jogador de futebol porque joga num time, tem a relação, até um contrato de jogador de futebol, e a mesma coisa com ser ator, né? Você tem um contrato de ator, depende de uma relação, etc. E que você pode ser e pode não ser. Não é? Agora, você fala que ser jogador de futebol tem
é algo mais importante, no caso, para Pelé, do que ser ator. Então, essa diferença é uma diferença interessante. Talvez, porque daí talvez não seja para pessoa, mas daí teria ser outra categoria, né? Que é outro tipo, né? Que seria a figura histórica, talvez, né? Que seria diferente da pessoa também. é uma boa consideração essa aí. No caso, aí a questão que fica é por que é mais importante, né? Por quê? Então, vou pesquisar, daqui 10 anos eu volto com a resposta. Não, mas realmente é uma ótima consideração, porque dá para construir uma teoria aí, sim. Vou ler aqui a pergunta do Kirin, só para quem vê a gravação não achar muito atacada a sua resposta. A pergunta do Kirin é: você, Ítalo, disse que a ontologia trata do que é pressuposto por uma linguagem, mas se diferencia da semântica formal por tratar de como o mundo é. Mas o que é pressuposto por uma linguagem não é necessariamente como o mundo é, não é? É porque não é tanto sobre como o mundo é, mas é sobre como as pessoas conceptualizam o mundo, né? Ou domínios específicos. Porque a gente está se tratando que quando você cria uma ontologia no sentido de uma teoria sobre o domínio, ou um modelo conceitual que descreve o domínio, você não está se referindo, não é uma questão de você representar, digamos assim, a realidade última das coisas. Pelo menos não para essa comunidade aqui, certo? É uma questão de você tornar explícitos os assumptions, no caso, as suposições ontológicas, os compromissos ontológicos que as pessoas têm quando falam daquelas coisas. Faz sentido isso? Pode falar. Tá, que eu estava pensando quando você apresentou aquele problema lá da questão do banco de dados, lá, que um pode usar um critério e aí o outro critério, e aí tipo, como é que você consegue saber que eles estão falando exatamente a mesma coisa para tratar, e tipo, se eles estão falando de coisas diferentes, como é que se unifica isso? Eu fiquei pensando, tipo, tem alguma ferramenta mais formal, tipo, algum tipo de teorema que me assegure que quando eu tenho certas características de sistemas entre os sistemas ontológicos que estão sendo comparados, eu consigo, tipo, meio que uma base comum para estabelecer essa comparação, ou não, tipo, ou casos em que com certeza não dá? Tipo, tem alguma coisa nesse sentido? Eu diria que dá para construir algo mais preciso nesse sentido, mas não tem um teorema geral para isso. Por quê? Porque basicamente a gente está falando de como as pessoas pensaram aquele domínio, certo? E como é que você relaciona essas diferentes visões de mundo que estão meio que incorporadas em diferentes sistemas, certo? Então, não tem como você... não tem mágica, certo? Você tem que entender, tornar explícito quais são os compromissos ontológicos de cada sistema e mostrar como eles se relacionam. E não associar, por exemplo, num dado sistema, uma coisa é um evento e no outro é um objeto. Só que eventos e objetos são coisas disjuntas. Então, porque como é que... Não são a mesma coisa, obviamente. Os sistemas estão falando de coisas diferentes. Né? Entendendo? Então, nesse sentido, certo? Agora, eu diria que daria para você, uma vez que você entende e você tem um framework, seria assim, seria uma ontologia fundacional da sua escolha, ou uma ontologia de domínio da sua escolha, daria para fazer um processo mais automatizado, digamos assim, de uma análise e integração. Agora, não é trivial e também vamos dizer assim, a avaliação última da coisa, ou esse teorema mais geral, acho que não existe, não tem como. Porque eu fiquei pensando, tipo, você, tipo, sei lá, a pessoa chega para mim nessa situação e fala, não, eu consegui um jeito sim de compatibilizar esse negócio aí, entendeu? Aí eu olho para o negócio e falo, não, como assim que você compatibilizou? Tipo, como é que eu sei que eu estou usando um critério bom para compatibilizar e tipo, não fazer besteira? Não, você afirmou que compatibilizou, mas tá esquisito isso aqui. Vou falar, não, você afirma que é compatível, mas na verdade é. Entendo. Bom, aí tem várias questões aí, né? Como você valida uma certa ontologia, né? Ou como você valida a sua interpretação
do sistema, no caso. Então, esse é um problema que você poderia falar com os especialistas do domínio, as pessoas que têm conhecimento naquela área e tal. Mas tem um ponto mais importante aí, que ao meu ver, que é mais importante você tornar explícito como você representa o sistema ou como as pessoas pensaram, do que propriamente fazer as escolhas certas, certo? Porque uma vez que você torna explícito os assumptions, né, as suposições, você consegue conversar e resolver o que é que faz sentido e o que não faz, entendendo? Mas se tudo está implícito e você está apenas discutindo no nível de tipo de primeira ordem e só naquilo, como no exemplo lá de todos aqueles tipos associados a Pelé, que em lógica seriam apenas a mesma coisa, né? Então, quando você fica nesse nível mais flat, fica mais difícil você chegar a um consenso com as pessoas, porque você acaba falando de coisas diferentes. Entendendo? Uma hora você está falando de coisas que são eventos, outra hora a pessoa está falando de objetos, e aí você não sabe quando ela está falando uma coisa ou outra. Enfim, então o ponto principal desses sistemas de categorias é ele ajudar a tornar as coisas explícitas, tá entendendo? Basicamente é isso, assim, falando de uma forma grosseira. Entendi, obrigado. Ítalo, eu tinha uma pergunta também. Você já fez uma pergunta, Thiago, então eu vou fazer ela primeiro, mas depois você faz também. Quando você estava falando sobre os endurantes e que tinha os endurantes rígidos, tem os que são não rígidos, etc. Me parece que um endurante, que seria um tipo, né? Se ele é rígido, ou enfim, qualquer outra coisa, relativo a um objeto, a um particular que está associado a ele, né? Porque, por exemplo, você falou que o pessoa é um endurante rígido para Pelé. Mas, por exemplo, se eu, por algum motivo, vou fazer uma modelagem de, sei lá, um mito grego, aí aparece Zeus. Zeus, ele pode ser uma pessoa e virar uma águia, ou virar alguma outra coisa, se transforma. Não seria algo rígido para Zeus, mas seria para ele ser uma divindade, ser um ser divino, etc. Isso aí ele não deixaria de ser. E aí essa era a minha pergunta, se essas classificações desses endurantes, aí, eu entendo como mais com predicados, talvez, se eles são relativos a um indivíduo necessariamente. Esse ponto foi bem interessante, realmente, porque não são relativos a um indivíduo específico, né? Mas é o contrário, você vai entender o indivíduo, o tipo do indivíduo associado em relação a essas categorias de tipo de endurance, né? Agora, nesse caso dos Zeus, o que acontece? Vamos dizer assim, no nosso mundo não divino, as pessoas não deixam de ser pessoas, certo? Agora, no mundo em que você aceita que existem deuses, e os deuses podem se tornar pessoas e se tornar outras coisas, ou águias, enfim. Então, de fato, a pessoa não é um tipo rígido nesse mundo, tá entendendo? Então, era exatamente isso, na verdade, a minha pergunta de forma mais clara quando a gente encontra tipos rígidos em uma modelagem, eles sempre são exatamente tipos rígidos, ou depende da sua modelagem? Depende da modelagem. Da visão de mundo que você quer capturar. Do conjunto de pressupostos de compromissos ontológicos, né? Exatamente. De novo, não é a questão do que é a visão correta de mundo. A questão é tornar os pressupostos explícitos. Não, joia. Ótimo. Thiago, você perguntou aí? Então, uma parte da sua fala você falou que também nessa questão da ontologia aplicada se estudava causalidade. Você conhece uma formalização de ontologia aplicada que lida com causalidade? Sim, porque toda teoria de eventos envolve causalidade, certo? Então, na UFO, temos uma teoria de eventos, e inclusive o meu trabalho envolve causalidade, mas principalmente o conceito de prevenção, né? Como é que eventos previnem a ocorrência de outros eventos. Então, porque isso é interessante, porque qual é a minha necessidade? Eu tive a necessidade de estudar isso, porque o meu trabalho era criar uma ontologia de domínio, de segurança. E segurança tem a ver com o quê? Com prevenir certos eventos de risco. Só que você só consegue prevenir no sentido de fazer com que eles não aconteçam, certo? Então, prevenir nesse sentido até pode ser descrito como mitigar também em alguns casos. E aí, para você
falar de segurança, você vai precisar falar de prevenção de eventos, né? Então, perceba que foi um problema mais específico do domínio que me fez dar um passo atrás para uma parte mais abstrata, mais geral, sobre eventos em geral, certo? Sobre a dinâmica entre eventos. E aí, você perguntou, né, mais especificamente sobre quais são teorias de eventos. Então, todas essas teorias que eu mostrei aqui, de ontologias fundacionais, vou compartilhar aqui, tá lá. Elas têm, não todas talvez não, mas a maioria, elas têm sim uma teoria de eventos, incluindo a UFO, apesar de que nesse artigo aqui eu acho que não está descrito, certo? Posso mostrar. A teoria de eventos está, inclusive, aqui, certo? Essa é, grosso modo, essa é a teoria de eventos da UFO, que é aceita, que está nesse standard aqui, que ele, nessa formalização que eu mostrei para vocês, ela está lá, inclusive, certo? Então, só para mencionar alguns pontos aqui, então tem situações, elas são trazidas por eventos, as situações representam state of affairs individualizados, podem ser factuais ou contrafactuais, eventos representam mudanças, e eventos são entendidos como manifestações de disposições, que são tropos, são qualidades de objetos, né? Que são endurantes, que são existencialmente dependentes de objetos. E os objetos são ditos participarem de eventos quando as disposições desses objetos são manifestadas nos eventos. Então, participação é uma relação derivada. E aí tem também relações de tempo, né? Aqui, como é que eventos se relacionam entre si. Tem uma merologia de eventos, tem uma coisa chamada Allen Relations, que é relações de Allen, se não me engano, que é basicamente uma série de relações que ocorrem quando se trata de tempo. Então, overlapping e antes e depois e tal, enfim. Então, isso é capturado aqui também. E tem a formalização, uma formalização que é mais complexa, que é essa aqui, eu vou mostrar. Acho que é essa aqui. Então, isso aqui é um pouco mais complexo, mas porque tem duas formalizações aqui e a proposta aqui, no caso é a teoria de eventos, mas esse é o artigo mais detalhado, que foi de onde eu tirei aquela figura, que é essa aqui, né? Que é essa aqui, mas não é essa aqui. É essa aí mesmo, enfim. Aqui tem a formalização de primeira ordem, em lógica de predicados, normal. Mas tem também uma outra formalização aqui que foi criada com base nela. Acho que aí já é com um propósito, não é aqui, está mais embaixo. Nossa, é muito grande. É essa aqui, ó. Já foi criada com um propósito mais específico que eu mencionei antes, né? Que é um tipo de aplicação relacionada à web. Não vem muito ao caso, assim, um detalhe mais. Mas o fato é que foi formalizada, sim, tem uma teoria de eventos. Todas essas outras ontologias fundacionais, não todas, mas várias, têm teorias de eventos, e elas envolvem meteorologia de eventos, envolvem como é que você define causalidade. E causalidade na UFO, como a gente viu aqui nessa imagem, ela está diretamente relacionada à manifestação de disposições, ou seja, propriedades intrínsecas de objetos. E aí a causalidade nada mais é do que uma relação derivada dessas manifestações. Sim, sim. Certo? Estou falando assim, essa é a teoria que está sendo capturada aqui por essa ontologia fundacional. Não estou dizendo que é a correta, tá entendendo? Uhum. Não, da hora demais que... Perguntei porque eu comecei a estudar agora iniciação científica, causalidade, né? Teorias contrafactuais da causalidade, daí você citou, fiquei interessado de ver mais. É um tema bem complexo. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, podemos ir encerrando já. Acho que não. Joia. Muito obrigado, viu, Ítalo? Eu vou terminar aqui a gravação. Se eu achar. Eu que agradeço. Opa. Aqui.
Parar a gravação.